meu bacana. E aí, tudo beleza? Pronto. Essa segunda aula de fisiologia vegetal, a gente vai tratar sobre a condução das seivas, tá? Pelos vasos condutores nas plantas, tá? Então vamos começar assim. Só para lembrar, quais são esses vasos condutores, já que a gente já viu nas aulas de botânica? São dois: xilema. O xilema é um vaso que conduz água, a solução, né, de água mais sais minerais, tá? O que antigamente era chamado de seiva bruta, mas agora a gente vai chamar de seiva mineral, seiva inorgânica, seiva xilemática, tá certo? E a gente tem também o floema. O floema é um vaso condutor por onde também se passa uma seiva, que é uma solução aquosa de água, obviamente, mais substâncias orgânicas. Então, essa seiva é chamada de seiva orgânica ou seiva floemática, tá? Então, perceba a diferença aí. Xilema carrega seiva xilemática. Seiva mineral, água mais sais minerais. Floema transporta, carrega seiva floemática, substâncias orgânicas, seiva orgânica. Então, vamos começar aí com a seiva mineral. Então, vamos falar da absorção e da condução da seiva mineral, tá? A gente já entendeu o que é uma seiva mineral e o que é uma seiva orgânica, tá certo? Então, olha a figura do pelo que tem na raiz, esses pelos absorventes, tá? Você está observando aí, vamos dar um zoom de forma mais esquemática. Então, observe essa imagem que está agora aí no vídeo, né? Veja, a água e os sais minerais, eles penetram na planta pelas extremidades da raiz, tá? Que são os pelos absorventes. A solução aquosa absorvida, tá? Essa solução aquosa que é justamente essa seiva mineral que a gente falou, tá? Ela pode se deslocar de duas maneiras. Pode ser entre as células, entre espaços que tem nas células vegetais. Aí o tipo desse movimento se chama apoplasto. Ou ela pode se deslocar por dentro mesmo das células, tá? Um movimento chamado de simplasto. Então são dois tipos de movimento dessa seiva quando ela é absorvida. Apoplasto, entre as células, tá? Acontece do lado de fora, é extracelular, tá? Entre espaços que tem nas células. Ou simplasto, que é intracelular, por dentro mesmo, ela passa por dentro da célula. Perceba aí que o simplasto na figura, ele está de azul e o apoplasto ele está de vermelhinho aí, tá? A setinha vermelhinha. Só que o deslocamento pelo apoplasto, tá? Ele é barrado em um certo momento, quando ele encontra uma estria chamada estria de Caspary, tá? Essa estria de Caspary, ela impede que essa água e esses sais minerais que estão dissolvidos na seiva continuem se deslocando por fora da célula. Então ela barra, olha, vai ter que ir por dentro agora. Aí a seiva passa por dentro das células, tá? Quando ela vai passando por dentro da célula, ela atinge o xilema, o cilindro, o vaso condutor, né, que é o xilema, tá? Então, uma vez que ela atinge o xilema, é que a gente vai chamar essa solução de água e sais, tá, de seiva mineral. Então vamos só resumir. A planta vai absorver através da raiz, pelos pelos absorventes, água e sais minerais dissolvidos, tá? Essa água e esses sais minerais dissolvidos vão passar através de dois movimentos: a apoplasto, que é por fora, entre espaços nas células vegetais, e simplasto, que é por dentro da célula mesmo, vai atravessando a célula. Quando
esses sais e essa água, essa solução aquosa de sais minerais, ela atinge o xilema, é que a gente pode chamar essa solução de seiva mineral, certo? Seiva mineral ou xilemática. Entendido a parte da absorção da seiva, né? Como é que ela vai ser transportada? O transporte, a condução da seiva xilemática, a seiva mineral, ela é explicada pela hipótese de coesão-tensão ou hipótese de Dickson, tá? Que seria mais ou menos o seguinte: a seiva mineral ela é arrastada desde a raiz até as folhas, graças a forças geradas pela transpiração foliar, a transpiração que ocorre na folha, tá? Os seres vivos transpiram. A transpiração é um processo que ocorre nos seres vivos. Como é que é essa transpiração? É quando a água é perdida na forma de vapor. E essa água perdida na forma de vapor, ela ocorre pela superfície corporal, o que em nós, seres humanos, a gente chama de suor. Certo? Quando a gente sua, a gente está transpirando. No caso das plantas, não tem essa questão do suor, tá? Então, quando ela perde a água na forma de vapor, ela perde essa água na forma de vapor lá nas folhas, tá? É o processo de transpiração foliar. Então, como é basicamente essa hipótese de coesão-tensão? Como a seiva é conduzida? Quando as células das folhas transpiram, elas perderam água, obviamente. E se elas perderam água, o que é que significa? Pelo um processo de osmose, que isso já foi explicado em aulas de primeiro ano, tá? Se uma célula tem menos água e ela está próxima da outra, a água ela vai tender a passar de uma célula que tem mais para onde tem menos. Então, à medida que essa célula perdeu água, ela vai roubar a água, vamos dizer assim, da célula vizinha. Ela vai retirar a água da célula vizinha. E essa retirada de água de célula vizinha em célula vizinha chega até o xilema. À medida que chega até o xilema, essa água vai ser sugada e toda a coluna de água vai subir pelo caule da planta, desde a raiz. Então, essa planta vai ser, essa seiva, ela é sugada pela raiz, mas ela é elevada da raiz, passa pelo caule, chega até a folha, devido a uma tensão provocada pela transpiração da folha. Entenda fazer uma analogia com um canudo. Quando você vai sugar o canudo tem duas extremidades, dois orifícios, um em cima e outro embaixo. O orifício de cima seria a folha, por onde a gente vai sugar. Desculpa o barulho da moto, tá? Então, quando eu estou sugando o líquido que tem num copo, por exemplo, eu estou gerando ali uma tensão e esse líquido vai ser arrastado através do canudo. Isso acontece do mesmo jeito na planta, certo? Então, o orifício de cima, né, vamos dizer assim, do canudo seria a folha, o canudo, o corpo dele seria o caule da planta e a parte de baixo, o orifício de baixo, seriam as raízes, certo? Tem uma curiosidade quanto a essa condução, que essa tensão é tão forte que essa tensão criada pela transpiração da folha, ela consegue elevar colunas de água pelo xilema, tá? Até cerca de 160 metros de altura. Isso permite que plantas cresçam bastante, por isso que tem árvores muito grandes, tá? Também devido a essa questão da hipótese de coesão-tensão. Tem um outro processo, tá? Importante nessa condução, que é a questão dos estômatos. A transpiração ela ocorre principalmente em células na folha, chamada de estômatos. Tá? O estômato ele é basicamente formado de dois tipos de células. Tá? Essa célulazinha aí, chamada de célula guarda, que tem esses pontinhos verdes aí que você está vendo, que são os cloroplastos, tá certo? Que é uma célula rica em cloroplasto.
E essas células guardas, elas promovem uma abertura no meio do estômago. O nome dessa abertura é o ostíolo. É ele que controla a troca gasosa, né, entre a planta e o ambiente. Para que ocorra a transpiração, precisa ser controlada essa questão de abrir e fechar o estômago. Tá? Então vai haver uma abertura e um fechamento. Essa abertura e fechamento vai depender de vários fatores. Tanto fatores da própria planta, quanto fatores ambientais. Então, o fator da planta é o seguinte, é o grau de turgidez das células guarda, ou seja, o quanto de água ela tem. Se essas células guarda elas tiverem muita água, elas absorveram muita água, elas ficam inchadinhas, túrgidas. Isso vai fazer com que o ostíolo, a abertura, ela se abra. Por quê? Para liberar essa água em excesso. Já se as células guarda perderam água, elas ficam mais flácidas, o ostíolo se fecha, fazendo com que a perca de água, ou a perda de água seja menor. Outros fatores que influenciam nessa abertura e nesse fechamento dos estômagos são dois fatores que a gente falou na outra aula, tá? Dos fatores importantes que a gente falou na outra aula de nutrição, tá? Da planta, que são a intensidade luminosa e a concentração de gás carbônico. E um outro fator importante para abertura e fechamento é justamente o suprimento de água. Então observe o esquema. Se a intensidade luminosa for alta, o estômago vai abrir. Se a intensidade luminosa se a intensidade luminosa, tá, for baixa, o estômago vai fechar. Intensidade luminosa alta significa que a planta vai precisar fazer mais fotossíntese. Então vai haver trocas gasosas com maior frequência, tá? Então o estômago precisa estar aberto. Já com intensidade luminosa mais baixa, a taxa de fotossíntese também vai ficar um pouco mais baixa, então ele vai fechar um pouco porque não vai ser necessário uma troca muito eficiente, vamos dizer assim. Concentração de CO2 alta, o ostíolo fecha. Ostíolo no estômago, tá? Concentração de gás carbônico baixa, o estômago abre. Porque a concentração de gás carbônico alta, ele vai fechar. Porque lembre-se que na outra aula sobre nutrição a gente falou sobre fatores que afetam a fotossíntese. Quanto mais gás carbônico, melhor. Mas se essa concentração for muito alta, não vai adiantar muita coisa também não. Então ele vai fechar, se for uma concentração muito alta, porque ele não vai precisar tanto desse gás carbônico sendo absorvido. Suprimento de água, se for alto, o ostíolo vai abrir, tá? Porque ele vai abrir, porque essa água vai ser liberada, já que tem muita água, a gente não precisa estar acumulando muita água, então ele se abre. E se o suprimento de água for baixo, ele vai se fechar, porque ele não quer perder tanta água, então ele fecha, vai transpirar menos, tá certo? E agora vamos falar da condução da seiva orgânica. Lembrando que a seiva orgânica ela é composta de água e substâncias orgânicas produzidas pela própria planta através da fotossíntese. Tá? Essa seiva é distribuída pelo floema, por isso do nome seiva orgânica, por conduzir as substâncias orgânicas, ou seiva floemática porque ela está passando por dentro do floema. As substâncias orgânicas que alimentam a planta, elas deslocam-se das células onde elas são produzidas ou onde estão armazenadas para as células onde elas vão ser utilizadas. Esse deslocamento é explicado por uma hipótese chamada hipótese de fluxo de massa ou hipótese de desequilíbrio osmótico. Segundo essa hipótese, o que é que vai acontecer? Observando a figura. Nas regiões onde são
produzidas as substâncias ou armazenadas, né? Onde essas substâncias são produzidas ou armazenadas as substâncias orgânicas, tá? O nome dessas regiões são as células fontes, né? Que elas produzem a substância. Elas bombeiam ativamente essas substâncias produzidas para dentro do floema. Isso vai fazer com que a pressão dentro do floema ela seja aumentada. Se eu estou jogando mais substâncias orgânicas dentro do floema, eu vou diminuir a quantidade de água dentro dele. Então, vai haver passagem, fluxo de água entre o xilema e o floema, que nem você está vendo de azul aí, ó. Um fluxo entre dois vasos. Certo? Então, quando a água ela entra no floema, essa água vai arrastar com ela as moléculas orgânicas que foram produzidas até os seus locais onde vão ser utilizadas. Tá? Então, quando elas chegam nesses locais, que são onde elas vão ser absorvidas e utilizadas, que são chamadas de células consumidoras ou drenos, tá? Elas obviamente, como eu já falei, vão ser absorvidas, porque elas vão ser fundamentais para que a planta faça a sua respiração celular. A absorção dessas substâncias por essas células faz com que a pressão no floema ela diminua, e isso vai manter o desequilíbrio e manter o deslocamento dessas substâncias. Então, vamos resumir. Eu tenho lá dois tipos de células, umas que vão produzir, né, as substâncias orgânicas e outras que vão consumi-las. Então, essas células que produzem, elas vão jogar as substâncias orgânicas dentro do floema. Isso vai fazer com que a pressão aumente. Essa pressão aumentada vai fazer com que haja uma troca. Passe água do xilema para o floema. Quando a água ela entra no floema, todo o conteúdo que tem dentro dele vai ser arrastado. Então essa água vai servir de veículo. Ela vai levar a substância de onde foi produzida para onde ela vai ser utilizada, que é justamente as células consumidoras, os drenos. Tranquilo assim? Então é isso aí. Fechamos essa parte aí de transporte, né, das seivas. Agora fica só a próxima aula que a gente vai falar sobre hormônios vegetais, tá certo? Então, até a próxima. Um cheiro na criança, um cheiro na família e estuda miséria.